Saudações ONLUZ, Mari Mariá, do Instituto ONLUZ. Bom, gente, hoje nós vamos trabalhar um tema que a gente tem percebido que é um assunto que vem inquietando muitas pessoas, né? A respeito da sua situação de vida, a respeito do futuro da sua vida, tá? Muitas pessoas estão passando por muitos questionamentos a respeito do que elas devem fazer da sua vida. Muitas pessoas estão percebendo um travamento na vida, né? A vida profissional travou, a vida material, financeira, né? A vida dos relacionamentos, a vida como se vivia um tempo atrás. As pessoas, de um modo geral, elas estão percebendo que existem situações, existe uma certa energia, existe uma certa frequência, um movimento, vamos dizer assim, um movimento que parece que não está permitindo as pessoas de avançarem, né, nos seus projetos de vida profissional, nos seus projetos de vida pessoal, né, nos seus sonhos, vamos dizer assim, tá? Bom, e isso tem gerado uma inquietação, né? Isso realmente gera uma certa instabilidade emocional nas pessoas, uma certa insegurança, porque afinal de contas, né? Como que eu vou me manter nesse mundo? Como é que eu vou organizar meu futuro? Eu tinha um planejamento de repente comprar uma casa, de repente, nossa, eu percebo que isso aqui não vai se concretizar. Eu tinha um sonho de fazer uma viagem, eu tinha um sonho de, enfim, né, esses sonhos humanos, tinha o sonho de estudar, de fazer uma outra graduação, uma pós, um outro estudo, seja no Brasil, seja no exterior, não importa. As pessoas, elas estão percebendo, né, ou pelo menos um determinado número de pessoas estão percebendo que este tipo de projeto pessoal, profissional, enfim, eles estão vendo que parece que travou, parece que, sabe, as coisas estão suspensas, né? Bom, e qual é efetivamente a causa disso, tá? Bom, um dos motivos principais é que a sua vida deu uma travadinha por um período, é porque você é um ser humano que está passando por uma transição emocional, mental e espiritual. Assim como o planeta Terra passa por uma transição, você também está sendo convidado, consciente ou inconscientemente. Se você não tinha consciência, então a partir de agora você já pode obter essa consciência, tá? Você já pode começar a refletir sobre o que nós vamos falar agora, tá? Então, aceitando ou não, acreditando ou não, você que percebe que seus projetos travaram, significa que você é um ser humano que está em uma frequência emocional, mental e espiritual diferenciada da grande maioria da massa humana que vive aqui na superfície do planeta Terra, tá? Ou seja, o que isso na prática significa? Significa que você é um ser humano, ou melhor, você é um ser espiritual, você é uma consciência espiritual, uma consciência divina, e que você está ocupando um corpo físico, um corpo nesse formato aqui tridimensional humano, mas que a consciência que habita o seu corpo, ela
não é humana e ela não tem projetos e objetivos humanos. Ela tem projetos e objetivos espirituais para este planeta. Bom, então significa que você possui um histórico de vida espiritual, de trajetória evolutiva neste mundo, aonde você assumiu um compromisso de estar desenvolvendo uma atividade, um projeto, uma tarefa em sintonia com energias mais elevadas, energias mais sutis e energias mais verdadeiras e harmônicas, de acordo com o planejamento do processo ascensional do planeta Terra. Bom, então, em resumo, na prática, o que isso significa? Gente, é o seguinte, nós precisamos expandir mais a nossa consciência, tá? Nós precisamos estudar mais, tá, gente? A gente precisa abrir mais a nossa mente, a gente precisa desenvolver um trabalho interno de mais purificação da nossa mente, purificação dos nossos sentimentos. Nós precisamos compreender definitivamente que este mundo onde a gente está neste momento encarnado em um corpo físico, ele é um mundo em processo de grande transição energética, grande transição espiritual, grande transição cósmica, tá? Então, existe um número muito importante de seres humanos que estão fisicamente no planeta Terra, e este grupo de seres humanos, eles são sim consciências espirituais e eles escolheram conscientemente estar encarnados neste plano, neste momento de transição da Terra, de mudança da Terra, de uma energia material densa para uma energia material mais sutil, tá? Isso significa transição planetária, tá? Então, toda uma gama de atividades, todo um setor, grandes setores, tá? Nesse mundo, tá? Eles são setores que são gerenciados, desenvolvidos por energias que são contrárias a uma vida equilibrada, harmônica, justa em todos os setores da sociedade humana, tá? Muito bem, este grande grupo de seres que está ainda gerando a criação de produtos, de serviços em todas as áreas aqui desse mundo, tá? Na área da saúde, da educação, da cultura, da economia, da política, não importa, tá? Então, existe sim ainda um número bem significativo de seres espirituais, tá? Que eles se alimentam de um sistema injusto, se alimentam de um sistema nebuloso, de um sistema que gera sofrimentos, ansiedade, angústia, perturbações para os seres humanos, doenças para os seres humanos nas mais diversas ordens, tá? Muito bem, esse é um grupo. Então, um número também bem importante de seres humanos está vinculado a esses grupos, faz parte desses grupos e ajuda a alimentar isso, tá? Bom, estas pessoas, estas almas, elas estão em um outro estágio de consciência, tá? E nós precisamos respeitar e deixar que o caminho delas se encaminhe da forma que é mais seguro na consciência delas. Não cabe aqui fazer nenhum tipo de
julgamento e condenação em relação às escolhas e ao caminho que essas almas estão trilhando, tá? Porque nós não sabemos efetivamente a história de cada uma dessas amadas almas, tá? Então deixemos elas para que o amor do Cristo cósmico cuide delas. Bom, vamos falar agora e vamos cuidar do outro grupo de almas, que é esse um dos grandes objetivos do Instituto ONLUS, tá? Cuidar, amparar, orientar, dar todo o suporte que as pessoas aceitarem receber, né? Porque é um processo também de autoescolha, de livre-arbítrio, né? No sentido de amparar as pessoas, aquele outro grupo de pessoas que escolheu estar fazendo também uma transição na sua consciência, tá? Então, existe nesse momento um grande processo de despertar da consciência humanitária, global, tá? E nesse sentido, o que está acontecendo? A Terra, ela está, desde o ano de 1987, 88 precisamente, ela começou, ou ela entrou no seu ciclo final de transição planetária, tá? Então, esse ciclo, ele é uma mudança e uma purificação em todos os reinos da natureza, tá? Reino mineral, reino vegetal, reino animal e reino humano, tá? Então, o que acontece? Essa transição planetária, ela se faz necessária porque o planeta Terra é uma consciência espiritual, é uma consciência cósmica, e esta consciência, ela tem vibração, vibração mental, vibração emocional, vibração espiritual. E esta consciência, ela disse para o cosmos: eu quero me libertar de todas as energias involutivas aqui instaladas. E a partir disso, o cosmos, os conselhos galácticos e intergalácticos que cuidam e gerenciam, administram sistemas estelares, planetários e universos, eles possuem uma equipe espiritual cósmica que cuida de processos de transição de planetas mais densos para energias mais sutis. E eles estabeleceram um planejamento para o planeta Terra e para a humanidade aqui existente, tá? Então, nesse sentido, a Terra está sendo purificada, limpada gradativamente de energias involutivas, como a gente falou agora há pouco, tá? E essas energias, elas estão sendo expurgadas gradativamente, mas vai chegar um momento que vai ser um pouco mais intenso, tá? Mas também existe um número bem importante, como eu falei agora há pouco, de seres humanos que eles estão aqui porque eles vieram desenvolver uma tarefa, eles vieram desenvolver um projeto, eles vieram amparar uns aos outros, eles vieram amparar a humanidade, eles vieram amparar o reino da natureza, o reino animal, enfim, eles vieram, a sua consciência está aqui, física, terrena, é uma consciência espiritual, mas ela está em nível físico, ela está aqui para desenvolver uma tarefa, um projeto, uma atividade que esteja em ressonância com as energias espirituais mais elevadas, tá? Então, nesse sentido, o que acontece, gente? A vida destas pessoas, tá? A vida destas pessoas, ela começa a travar, começa a não dar mais certo, tá? Por quê? Porque, primeiro, elas estão inseridas em um corpo físico. Esse corpo físico possui um karma, possui uma energia emocional, mental, espiritual da ancestralidade familiar deste corpo, tá?
Então, qual que é a ancestralidade familiar que nós temos? Qual que é a história da nossa família biológica terrena? Tá? A história deste planeta, desta humanidade, é de muito envolvimento com energias evolutivas, tá? Com energias altamente densas, altamente trevosas, tá? Então, em primeiro lugar, se você que está me ouvindo, você percebe que a sua vida ela está travada, você percebe que as coisas não estão fluindo para você, primeiro lugar que você deve fazer, você deve buscar uma purificação espiritual. Você deve começar a trabalhar as limpezas kármicas da tua memória ancestral, hereditária, familiar. Deve buscar uma purificação das memórias que você guarda, das tuas realidades passadas, das tuas existências passadas, tá? Ou numa linguagem simples, como as pessoas falam, as vidas passadas. Deve purificar isso, deve se libertar destas energias, tá? Nesse sentido, no caso do Instituto OnLuz, nós temos ali, né, gente? Olhem ali no YouTube as nossas meditações, vocês podem fazer, podem olhar ali elas, tá? Podem realizá-las tranquilamente, elas são processos assim terapêuticos, tá bom? Se vocês precisarem de um suporte mais individualizado, mais personalizado, vocês podem nos buscar, entrem no nosso site, lá tem todas as informações, tá? Busquem lá que as coisas vão se encaminhar, se assim vocês desejarem. Vocês também têm a possibilidade de realizar o curso do Reiki Quântico com Luz, que é uma ferramenta para este nível de purificação, tá? É um nível de purificação que vai nos permitir fazermos essa transição junto com a Terra, tá? É uma libertação kármica que outros tipos de ferramentas espirituais não têm condições de fazer este nível de cura, tá? Porque as outras ferramentas espirituais, elas atingem um outro público, o público que escolheu manter-se ainda na energia da matéria, a energia ainda ligada à vida puramente e essencialmente material, a um desenvolvimento da consciência onde se trabalha para ter, tá? Não tem problema, faz parte da evolução desse grupo e tá tudo certo, tá, gente? Mas para quem está num outro nível de consciência, nós desenvolvemos então um outro tipo de desenvolvimento da vida, tá? Então existe, como eu falei agora há pouco, um número bem importante de seres humanos que vai fazer a transição com a Terra, tá? Nos próximos anos, tá? E esse processo de transição ele vai ser mais intenso até o ano de 2052, tá? Que é o período de regência de Saturno, que Saturno ele é a frequência cósmica, curadora cósmica, que está na Terra para fazer essa purificação mais intensa, tá? Então nós vamos passar por muitas transformações, tá? Nós vamos perceber nos próximos tempos, a gente já está percebendo, mas nós vamos perceber muito mais, grandes transformações na consciência dos seres humanos. Nós vamos perceber uma divisão muito clara na nossa vida, né, de seres humanos que vão se adensando cada vez mais, que vão vivendo uma vida cada vez mais envolvida na matéria, tá? E seres humanos que estarão cada vez mais atuando dentro de uma perspectiva coletiva, dentro de uma perspectiva de amparo e ajuda mútua, dentro de uma perspectiva de o meu trabalho faz bem para mim e faz bem para a humanidade? O meu trabalho faz bem para mim e faz bem para os animais?
faz bem para as plantas, faz bem para a natureza, entendeu? Então existe um grupo importante de seres humanos que que veio, na verdade, não é que veio preparado emocionalmente, mentalmente, espiritualmente para despertar essa energia em si. Isso já está dentro da sua consciência, certo? Isso já está decodificado na sua consciência espiritual mais elevada. Então, essas pessoas, elas estão passando por isso. Elas estão passando por uma vida que travou, uma vida que parece que a coisa não anda como é para andar, como acontecia uns anos atrás, que a coisa fluía, que a coisa andava, que a coisa se desenvolvia, e parece que agora meio que a coisa travou. Por que que travou? Exatamente porque existe uma programação cósmica, uma programação espiritual. Você que passa por isso, assim como eu, tá? Nós temos um contrato espiritual com as hierarquias cósmicas que estão cuidando da transição planetária, tá? E esse nosso contrato é exatamente fazer o que eu estou fazendo aqui com vocês, tá? Então, cada um de nós vai ter uma tarefa para desenvolver, certo? Esta tarefa, ela precisa estar alinhada com o seu eu interno, com o seu eu superior, e gradativamente há um processo de alinhamento com uma estrutura de mônada. A partir disso, o que vai acontecer quando a gente se alinha? Quando a gente se coloca, vamos dizer assim, aberto, a nossa mente, o nosso coração, quando a gente se abre para isso, então automaticamente nós vamos receber impulsos energéticos, forças espirituais, energias espirituais, impulsos no sentido assim, as coisas vão chegar até nós, entendeu? Os sinais vão se materializar para nós na nossa vida cotidiana, tá? Um livro vai cair nas nossas mãos, um vídeo vai cair nas nossas mãos, um curso, algo vai chegar até você que vai fazer você olhar com atenção o outro lado da vida, não só o lado da matéria, tá? E aí, obviamente que é um processo assim de interiorização que você vai fazendo e você vai buscando. É algo que deve partir do teu eu interno, da tua essência mais profunda e verdadeira, tá? E diante disso, ocorre uma transformação interna em você. Você vai perceber, quem consegue se alinhar com esse propósito humano terreno, com o propósito espiritual para a Terra, uma transformação muito importante começa a acontecer em si. Uma das principais está relacionada à energia da matéria, à energia financeira, à energia monetária. Quem efetivamente se coloca nesse trabalho com amor, com consciência e sem interesse prioritário no dinheiro, a matéria, o recurso financeiro, o recurso monetário, ele pode existir e ele deve existir, porque a gente está num mundo ainda que necessita desse tipo de transição para conseguir se viver e se locomover nesta realidade, né? Mas esse recurso, ele é usado com prioridade para desenvolver uma tarefa, para desenvolver um projeto, para desenvolver uma atividade profissional, tá? E não é um recurso em que as pessoas utilizam ele para agregarem mais bens materiais, acúmulos de bens materiais, ou então viver uma vida de distrações, de muitas viagens, de muito consumismo,
tá? Isso aí é a velha energia, é a forma antiga de viver a vida, tá? Então, esse é um dos primeiros pontos que acontece na nossa vida quando a gente se alinha com esse plano superior, com uma tarefa que eu preciso fazer aqui. Então eu vou receber a tarefa, a vida vai fluir, os cursos vão chegar, os recursos monetários e financeiros chegarão na medida certa, tá? Não me faltará nada, e o mais importante é que, além do recurso material e financeiro que chega até a gente, para desenvolver um plano superior com as hierarquias do Cristo cósmico, além disso, existe uma outra situação importantíssima de quem se coloca a serviço da luz nesse mundo, que é a paz interior, é o equilíbrio interior, é a saúde emocional, mental e espiritual, que as pessoas acabam desenvolvendo em consonância com o desenvolvimento da sua vida na matéria, tá? Então esse é um outro grande resultado que a gente percebe no cotidiano das nossas vidas, tá? Então, além dessa questão trabalho, tarefa, atividade, profissão, recurso material e financeiro na medida certa, existe também uma paz interior, uma tranquilidade interior, uma expansão da consciência, onde você vai procurar se desenvolver ao máximo a tua vida espiritual, em detrimento do bem espiritual e material, não só seu, mas de todos os seres humanos de todo esse planeta, tá? Ocorre que existem pessoas, né, que elas estão resistindo a isso, elas estão com dificuldade, elas estão muito presas, tá? Presas a uma realidade passada, presa a dogmas, presa a um paradigma de vida antigo, tá? Ainda estão muito presas a ambientes familiares antigos, forma de viver antiga, aquela forma assim de desenvolver uma profissão porque dá status, porque dá dinheiro, porque a família gosta, porque a sociedade e o meio familiar que ela convive valoriza e respeita. Então tem gente que ainda está vibrando nessa energia, por isso que ela está com dificuldade, né? Ela não está tendo paz na sua mente, né? Porque a velha energia, a velha forma de adquirir a manutenção da vida é uma forma que dá o recurso financeiro, mas ela também traz muitas insatisfações. Olha, gente, eu vou falar para vocês, a grande maioria das pessoas que eu atendi, né, com uma quantia considerável de recursos financeiros, a grande maioria era paciente psiquiátrico também, entendeu? A grande maioria tomava medicamento para dormir, para acordar, para ter ânimo, para ter memória, entendeu? Eram uns robôs, entendeu? Então, esse tipo de vida é uma vida artificial, é uma vida controlada, manipulada por uma falsa realidade, tá? Ela tem a matéria como uma máscara, mas por dentro são pessoas extremamente infelizes, extremamente amarguradas, angustiadas, ansiosas e bastante conflituosas consigo mesmas, tá? E por consequência geram muitos conflitos no ambiente externo onde elas circulam, tá? Na família, no relacionamento conjugal, no relacionamento profissional, tá? Paciência, esse é um outro grupo. Então essa é a velha forma de ganhar dinheiro, essa é a velha forma de viver a vida, tá? E essas pessoas, então, elas possuem um outro tipo de desenvolvimento espiritual. Mas, como eu falei agora há pouco, para você que está nos ouvindo, né, e que você sente que a sua vida não é para ser dessa maneira,
tá? Você não quer isso para você, que você busca outra coisa, que você está sintonizado com uma outra frequência, tá? Você está sintonizado com uma outra vida, você não se identifica com mentiras, com falsidades, com deslealdades, tá? Você não se identifica com inveja, com ciúmes, com disputas de poder em todos os ambientes, seja família, seja trabalho, seja sociedade, de um modo geral, não importa. Se você se identifica ou não se identifica com isso, como falei agora há pouco, então você está sendo convidado pelo universo, pelas energias divinas superiores, a primeiramente purificar o seu passado, purificar a sua consciência, purificar os seus sentimentos, purificar os seus pensamentos, tá? Libertar-se do passado, libertar-se de pensamentos cristalizados, dogmas e assim por diante, tá? Libertar-se de uma velha vida e entrar para uma nova vida, tá? E a partir disso se alinhar com um plano superior, um plano divino, que Deus tem um plano para todos os seres humanos aqui na Terra. Para estes seres humanos que, como eu falei agora há pouco, possuem um histórico emocional, mental, espiritual, de uma busca já de outras existências por um processo de cura e libertação da sua energia de alma, de espírito em relação à matéria densa, tá? Então esses são o grupo de seres humanos que está preparado para fazer essa cooperação e fazer esse processo de transição de uma energia densa, matéria densa, para uma energia de matéria mais sutil, tá? Bom, nesse sentido, o que vai, né, na prática, assim, o que vai acontecer? A vida das pessoas realmente vai ruir, tá? Então, as pessoas precisam estar preparadas para a sua vida começar a se desmontar. Então, o trabalho que exercia talvez não vão mais exercer, a função que faziam naquele trabalho já de repente vai pedir para você fazer uma outra função, você vai sofrer uma pressão para buscar talvez novos conhecimentos, nova forma de viver, talvez se você esteja vivendo um relacionamento conjugal com uma pessoa que vibra numa energia muito monetária, muito financeira, muito matéria, muito competitiva, muito gananciosa, muito provavelmente o teu eu superior vai começar a te pressionar a você revisar a sua vida com esta pessoa, porque senão você vai se afundar junto com ela, tá? Você vai ficar com um karma planetário muito grave para as encarnações futuras. Se você vive num grupo familiar terreno, convivendo com pai, com mãe, com irmãos, cunhado e etc., cunhada, sogro, sogra, esse ambiente, né, de família biológica, kármica, terrena, se você vive isso, tá? E você percebe que você não se encaixa nesse grupo de pessoas, que você pensa diferente, que você quer uma vida diferente, tá? Então também você vai precisar fazer uma escolha evolutiva, uma escolha no sentido de emanar amor, emanar cura, emanar perdão, emanar libertação, emanar um processo de entrega desta cura familiar, conjugal, profissional, pessoal, social, entregar esta cura para os planos superiores, para o teu eu superior, para que você possa ser uma pessoa livre, para você executar um trabalho mais elevado, mais equilibrado, uma atividade que também será
na matéria, que também será materializada, que também terá um cunho material financeiro, mas ela será uma atividade diferenciada no sentido de que você não vai usar essa atividade profissional, você não vai utilizar o recurso monetário, material, financeiro que chega dessa atividade para fins egóicos, para fins de perpetuar e fortalecer a ganância que é este mundo que a gente vive, tá? Então, paralelo a isso, você vai estar sendo conduzido por uma mão invisível, mas ao mesmo tempo muito visível, porque como disse Jesus, quem tem olhos para ver, que veja, ouvidos para ouvir, que ouça, tá? Então ela será invisível, mas ao mesmo tempo muito visível. Por quê? Porque você primeiramente vai ter que entrar num processo de recolhimento interno, de uma purificação interna muito grande, de uma limpeza espiritual muito grande, tá? Onde você vai se percebendo os padrões mentais, emocionais, espirituais que você possui e que eles são formas de pensar, formas de agir, formas de falar, formas de viver que são desarmônicas para você, desarmônicas para o ambiente onde você vive, tá? E que essas desarmonias, elas geram em você uma insatisfação, elas geram em você um sentimento de cansaço emocional, mental, espiritual, entendeu? Um sentimento de, sabe, de não ter vontade de querer viver aquilo, de não estar mais se relacionando com certas pessoas, se relacionando com certos tipos de energia que existem nesse mundo, tá? Então, a partir desse movimento interno, dessa purificação interna que você realiza, então, automaticamente você vai desenvolver uma habilidade espiritual, uma habilidade emocional e mental, que é o que a gente chama de reconexão divina, de alinhamento espiritual com o teu eu superior de uma maneira mais intensa, e gradativamente você vai elevando a tua frequência até chegar ao nível monádico, tá? Que aí é um outro nível de energia, tá? Muito mais elevada, mas chegando já no nível do eu superior, do eu interno, e a partir disso se colocar em uma condição de evolução interna para o bem coletivo, desenvolvimento pessoal, mental, espiritual, profissional para o bem coletivo, já é um passo assim, ó, fundamental. E isso nos dará um salto de consciência, um salto espiritual incalculável, tá? Todos que escolherem fazer isso com amor e não com interesses, tá? Porque para fazer esse tipo de trabalho e para dar certo este tipo de trabalho, não pode haver interesse egoísta. Precisa haver um interesse totalmente desinteressado, o interesse desinteressado, tá? O interesse ele tem que ser assim, ó, do fundo da alma, do fundo da minha essência, em eu querer me curar, me libertar, me purificar, para ter uma vida muito mais harmônica, muito mais pacífica, muito mais valiosa, e valiosa no sentido comportamental, emocional, mental, para que eu possa efetivamente amparar a sociedade, amparar aqueles que querem ser amparados, tá? Aqueles que aceitarem desenvolver uma outra forma de viver a vida que não seja essa vida estritamente
material mesquinha e egoísta e que traz muita infelicidade para a grande maioria das pessoas, né? Enfim, tudo certo. Tá, gente? Então, a nossa recomendação para quem está passando por isso, tá? Como eu disse, o Instituto ONLUS é um projeto, tá? Espiritual destas hierarquias ONLUS, das hierarquias do Cristo Cósmico. Vejam, a gente tem outros vídeos que falam sobre quem são essas hierarquias, o que é um instituto, o que é o Reiki Quântico e assim por diante, tá? O Instituto ele veio com essa missão, a missão de amparar as almas, os filhos, filhas da luz que vão despertando para o desenvolvimento da sua essência em detrimento de um bem maior, em detrimento de um plano divino para este planeta. E por consequência disso, estes filhos, estas filhas, estas almas, elas precisarão de conhecimento, de informação, de orientação, de curas, de purificações, tá? Para que elas consigam então ter a coragem, ter a sabedoria, ter o amor, ter o discernimento, ter a paciência, ter a prudência, ter a cautela, tá? Entre outros atributos, a fé também é outro fundamental, a humildade, então, nem se fala, né? De aceitar, de se entregar, né? De se permitir ser guiado por uma mão visível, mas que ela é visível. Por quê? Por que ela é visível? Porque ela se manifesta, se materializam coisas na nossa vida, aquilo que nós precisamos, tá? Então, é nesse sentido que a gente está aqui, é nesse sentido que o Instituto ONLUS existe, tá? É para esta finalidade, é para dar esse suporte para este grupo de seres humanos, tá? E também para aquele grupo que vai fazer também um translado, que a gente chama, tá? O que é um translado? Então, muitos que estarão entrando nessa evolução de consciência mais elevada e colocarão o seu conhecimento, colocarão os seus recursos materiais e financeiros para o bem coletivo, o bem do planeta, ao final desta encarnação estarão indo para planos, para planetas, para sistemas estelares mais evoluídos do que a Terra, tá? Então é nesse sentido que ocorre o processo da ascensão espiritual, tá? Que esse é um assunto que eu vou trazer num outro momento. O que é verdadeiramente uma ascensão espiritual em um momento de transição planetária. Tá bom, gente? Muito agradecida. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco, né, o porquê que a sua vida está travada e porquê que você precisa sair disso e os caminhos que você deve buscar para, então, conseguir estar em outro momento evolutivo nessa sua caminhada, ok? Muita gratidão a todos e continuem acompanhando os trabalhos do Instituto ONLUS.